Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É ótimo ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do minicurso Comunicação Eficaz nas Relações Interpessoais. Saibam que vocês são a razão de ser deste minicurso. É com grande satisfação estar aqui para esta conversa de grande importância, que é o fortalecimento de vínculos mediante uma comunicação eficaz nas relações interpessoais. Quero agradecer à professora doutora Leni pela oportunidade de participar desse congresso. Obrigada, amiga. Quero convidar vocês a fazerem comigo esse caminho de reflexão sobre o desenvolvimento de competências comunicacionais que favorecem relações saudáveis entre pessoas. Este minicurso é formado por 5 aulas e vamos caminhar juntos por um território que é ao mesmo tempo íntimo e universal, o território dos vínculos humanos. Vamos entender por que nos conectamos, o que costuma nos afastar e, principalmente, quais ferramentas práticas de comunicação podem fortalecer os laços que já temos e ajudar a construir novos laços mais saudáveis e mais duradouros. O mapa da nossa jornada já foi iniciado com as aulas 1, 2 e 3. Hoje vamos fazer a quarta aula. Recapitulando um pouco do que já foi estudado até aqui, na aula 1, vimos sobre o que nos une, os fundamentos psicológicos e neurológicos da conexão humana, as necessidades humanas, o cérebro social, os neurônios espelho, a importância do vínculo, a teoria do apego e a diferença entre o vínculo genuíno e o vínculo superficial. Bastante conteúdo foi estudado. Na aula 2, trabalhamos a comunicação além das palavras, os axiomas, os estilos e as barreiras que sabotam os vínculos sem que a gente perceba. Na aula 3, estudamos CNV, que é a comunicação não violenta, a linguagem do vínculo, os 4 componentes da CNV, que são observação, sentimento, necessidade, pedido, e a arte do pedido, e também as situações de conflitos e a CNV. Hoje, na aula 4, vamos conhecer a escuta empática e a presença plena. Vamos trabalhar o outro lado da comunicação. Até a aula 3, nós vimos, sobre a comunicação, sobre o falar, sobre o expressar a comunicação. Agora nós vamos falar o outro lado que envolve a escuta empática e a presença plena. Porque vincular-se é, antes de tudo, um ato de atenção. E na quinta aula, que nós vamos fazer depois, vai fechar esse minicurso com o tema da confiança, da vulnerabilidade e da construção de vínculos duradouros, que são vínculos que resistem ao tempo. Esta não é uma aula só teórica. Seguindo o modelo das aulas anteriores, as aulas 1, 2 e 3, vou trazer um estudo de caso para tornar o conceito palpável e propor também um exercício prático para você aplicar na sua vida, com a intenção de que este conhecimento sobre relações interpessoais transforme sua vida prática. Dessa forma, vamos dar continuidade ao nosso curso de comunicação eficaz nas relações interpessoais, estratégias para o fortalecimento de vínculo. Sou Ednilce Silva de Essa, psicóloga especialista em neuropsicologia, avaliação educacional e autoria educacional. Graduada em Psicologia, Química e Administração. Atualmente, trabalho como psicoterapeuta online. O tema da nossa aula, que é a quarta aula do nosso curso, é escuta empática e presença plena. Que bom te ver de novo.
Estamos aqui para a nossa quarta aula do minicurso Comunicação Eficaz nas Relações Interpessoais. Gostaria de fazer um lembrete para quem está assistindo essa aula e não assistiu ainda às aulas anteriores, as aulas 1, 2 e 3. Olha, as aulas estão assim maravilhosas, com muito conteúdo e estão imperdíveis. E eu gostaria, né, de recomendar a vocês que depois que você terminar de assistir essa aula, que é a quarta do nosso minicurso, gostaria que você localizasse as aulas anteriores que já foram dadas, pois temos assuntos ali muito interessantes, como teoria do apego, que molda nossos vínculos, a comunicação, como ela funciona, por que que pode dar errado e por que que tantas vezes a intenção de comunicar de alguém, né, gera um efeito ou produz na outra pessoa, no receptor, um efeito completamente diferente. Por que que isso acontece? Nós vimos na aula 2. E na aula 3, nós estudamos a CNV, a comunicação não violenta. Então, recomendo que vocês voltem, depois que terminar essa aula, voltem, localize essas 3 aulas no canal do Congresso, porque estão, assim, imperdíveis. Hoje vamos virar essa moeda, né? Nas outras aulas nós falamos do expressar, não é? Através da linguagem. Hoje nós vamos falar do ouvir, que é o outro lado da comunicação. Enquanto um fala, o outro ouve. E a escuta na prática como uma habilidade, né? Geralmente, essa habilidade da escuta ela é subestimada, porque existe um incentivo maior para falar e expressar as suas ideias, suas teorias, seus sentimentos, suas necessidades. E hoje nós vamos falar o outro lado, que é a escuta. Existe uma frase atribuída de várias formas a pensadores de escuta ativa, não tem assim um autor único, que resume bem o tema de hoje. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender, ouve com a intenção de responder. Vamos entender a diferença entre essas duas formas de ouvir e por que ela muda tudo na construção e manutenção de um vínculo. Níveis e tipos de escuta. Vamos descrever 4 níveis de escuta, em ordem crescente de profundidade. Um modelo inspirado numa proposta amplamente usada em treinamentos de comunicação, como a proposta de Stephen Covey e outros autores da área. Então, essa proposta de 4 níveis, nós vamos apresentar na ordem crescente, ou seja, o primeiro nível, que é o nível do fingimento, a escuta de fingimento, é o nível mais superficial. E à medida que a gente vai citando aqui os tipos de escuta, o nível de profundidade vai aumentando. Então, a escuta de fingimento, que é o tipo 1, é o tipo mais raso, mais superficial. Em seguida, temos a escuta seletiva, depois a escuta atenta e depois a mais completa, a escuta empática. Escuta de fingimento. Esse é o primeiro nível dos 4 tipos de escuta que nós vamos apresentar. A pessoa está fisicamente presente nesse tipo, né, de escuta. A pessoa está ali próximo, presente, fisicamente. Talvez até acenando com a cabeça, mas a mente dessa pessoa está em outro lugar completamente distante. Pensando
em outras coisas, no próprio dia, do que já foi feito, do que falta fazer, pensando em listas de tarefas, na agenda, se já cumpriu, o que falta cumprir, ou simplesmente esperando o outro que está ali falando terminar sua fala. Mas ele não está prestando muita atenção. Ele está ali de corpo presente, apenas. Quem está falando, mesmo sem saber identificar exatamente o motivo, sente que não está sendo realmente ouvido. E isso, ao longo do tempo, corrói qualquer vínculo. Quando uma pessoa se sente falando sozinho e o outro não está dando a devida atenção. Esse é o nível mais raso, que é chamado de escuta de fingimento. Finge que escuta, finge que presta atenção, mas, na verdade, ele está ali só fisicamente. A sua mente está longe, pensando em outras coisas, outros projetos, e torcendo para que você termine a sua fala, para que ele vá fazer outra coisa. E isso é horrível, porque corrói qualquer vínculo. Vamos para o outro tipo de escuta. A escuta seletiva é o segundo nível de escuta. A pessoa ouve, mas filtra apenas as partes que confirmam o que ela já pensa ou que são relevantes para o que ela quer responder. É comum, por exemplo, ouvir só até identificar o erro na fala do outro, para já preparar a defesa ou a contra-argumentação, perdendo boa parte do que realmente foi dito. Ou seja, essa escuta seletiva, esse tipo de escuta, a pessoa escuta até um certo ponto. Quando ela percebe que você já disse o que ela queria para confirmar o que ela já pensa, uma teoria dela, ou então você, na sua fala, emite algum erro, essa pessoa que exercita, né, essa escuta seletiva, ela já foca nesse erro e começa a pensar, enquanto você continua falando, já começa a pensar a sua teoria de defesa, para quando você terminar, já contra-argumentar. E aí, enquanto essa pessoa está estruturando uma argumentação e uma defesa, ela para de lhe ouvir. E isso também prejudica muito as relações e os vínculos. Um outro tipo de escuta é a escuta atenta. Já é um nível mais profundo. É o terceiro nível. A pessoa presta atenção genuína ao conteúdo das palavras. Talvez até repita mentalmente o que ouviu, mas continua focada principalmente nos fatos e na lógica da fala, sem necessariamente captar a dimensão emocional por trás dela. Então, a escuta atenta já é um nível mais profundo, mas ela ainda não é aquela escuta plena, total. Ela ainda está um pouco ausente ali no momento em que deveria estar mais inteira na escuta, né? A escuta empática, que é o quarto tipo e é o tipo mais profundo e mais completo. E aqui, nesse tipo de escuta, que é a escuta empática, a pessoa ouve não apenas o conteúdo factual, mas o sentimento e a necessidade por trás da fala. Exatamente os componentes que vimos na CNV na aula passada. A escuta empática não significa concordar com tudo que o outro diz e não significa resolver o problema dele.
significa, antes de tudo, fazer a outra pessoa sentir que foi genuinamente compreendida. Escuta empática é igual a ouvir o fato mais ouvir o sentimento mais ouvir a necessidade mais ouvir o pedido. É o somatório de tudo isso resulta na escuta empática. Vamos ver um estudo de caso para entendermos melhor como funciona esses tipos de escuta. Imagine que uma amiga te conta frustrada: eu trabalhei o fim de semana inteiro num projeto e meu chefe nem comentou nada quando entreguei. Numa escuta de fingimento ou seletiva, a resposta provável seria mudar de assunto rapidamente ou já emendar com um conselho não solicitado. Ah, você devia procurar outro emprego. Numa escuta atenta, a resposta seria sobre os fatos. Que chefe ruim, ele nem disse nada mesmo? Mas numa escuta empática, a resposta tentaria captar o sentimento e a necessidade por trás da fala. Que chato isso, viu? Você se dedicou tanto e parece que isso não foi reconhecido. Isso deve ter te deixado desanimada ou até questionando se vale a pena se esforçar tanto. Repare que essa última resposta não resolve o problema. O chefe continua sem ter comentado nada, mas faz a amiga sentir que foi vista. E isso, na maioria das vezes, é exatamente o que as pessoas buscam quando compartilham algo difícil. Um erro muito comum que vale destacar aqui: confundir escuta empática com necessidade de resolver o problema do outro imediatamente. Muitas vezes, especialmente quando amamos alguém, a primeira reação ao ouvir uma dificuldade é correr para dar soluções, conselhos ou minimizar a situação. Ah, isso não é tão grave assim. Mas, na maior parte das vezes, a pessoa que está desabafando precisa, antes de qualquer solução do problema, ela precisa se sentir ouvida. Um bom hábito é perguntar diretamente: você quer que eu te ajude a pensar numa solução? Ou você só precisa desabafar agora? Esta pergunta sozinha já é um gesto profundo de escuta empática. Presença plena como ato de vínculo. Presença não é apenas estar no mesmo lugar, é estar de fato ali, estar inteiramente presente. Vamos agora falar sobre presença plena, um conceito que vem das tradições de atenção plena, mindfulness, mas que eu quero trazer especificamente com o contexto dos vínculos. Presença plena, neste contexto, é a capacidade de estar completamente disponível, com atenção e sem julgamento, para a pessoa e para o momento que você está vivendo com ela. Sem a mente dividida entre o passado, o futuro, o celular ou o próximo compromisso que você tenha. Vivemos numa época de presença fragmentada. Pesquisas sobre o uso de tecnologia e relacionamentos têm explorado um fenômeno conhecido como phubbing, o ato de ignorar a pessoa com quem se está fisicamente para prestar atenção ao celular. A pessoa está lá falando praticamente sozinha, você está próximo, sentado ali ao lado, porém, sua atenção está no celular. Estudos na área relatam associação entre esse comportamento
e queda na satisfação relacional e no senso de conexão entre casais e em outras relações próximas. Não é o celular em si que é o problema, é o que ele representa. O celular ali é uma espécie de concorrente à divisão da atenção em um momento que pedia presença. Você está ali com alguém que deveria estar prestando atenção no que está sendo dito e a sua atenção está dividida com o celular. Ou seja, o celular está ali concorrendo, disputando a sua atenção. Os três componentes práticos da presença plena. Na prática dos vínculos, a presença plena é dividida em três componentes simples. O primeiro é a atenção corporal, voltar o corpo, o olhar, a postura para a pessoa que está falando. Isso parece pequeno, mas o corpo comunica antes das palavras. Alguém de braços cruzados, olhando para o celular, mesmo dizendo, pode falar, estou ouvindo. Essa pessoa, esse gestual de braços cruzados, está comunicando o oposto do que as palavras estão dizendo. O corpo está demonstrando o contrário do que as palavras estão dizendo. Pode falar, estou ouvindo. Pequenos ajustes, guardar o celular, virar o corpo para quem está falando, manter contato visual confortável, já mudam profundamente a qualidade percebida da escuta. Um outro vínculo, que nós vamos trazer aqui, um outro componente, é a atenção mental. A prática, porque é uma prática, não um talento natural, de notar quando a mente se distrai durante uma conversa importante e gentilmente trazê-la de volta, assim como se faz na meditação de atenção plena, em que a distração não é um fracasso, é só parte do processo. E o gesto de voltar a atenção é o próprio exercício. Então, a atenção mental, enquanto dura uma conversa, pode acontecer pequenas distrações, mas aí o exercício é justamente voltar a atenção para quem está falando e não continuar distraído. O terceiro é a disponibilidade emocional. A disposição genuína de deixar o que o outro está sentindo te tocar um pouco, em vez de ficar numa distância segura e puramente racional. Ou seja, não se envolve no que está sendo dito. Isso não significa se afogar na emoção do outro, mas permitir que ela ressoe em você o suficiente para que a pessoa sinta que não está sozinha naquele sentimento. Então, essa disponibilidade emocional está ali presente numa postura que você não esteja muito distante, mas que perceba que o sentimento que a pessoa está demonstrando, que está expressando, lhe toque em algum ponto, para que a pessoa não se sinta sozinha ali, naquele sentimento. Vínculo se constrói em momentos. Vínculos se constrói não no momento mágico, único, mas a maioria deles dura poucos segundos, em pequenos momentos que duram poucos segundos. Há um conceito do pesquisador John Gottman, que já mencionamos na aula 2, chamado momentos de porta deslizante. O que ele quer dizer com essa metáfora, comparando esses momentos que constroem vínculos como momentos de porta deslizante?
A ideia é que, ao longo do dia, surgem pequenas janelas de oportunidade para se conectar com alguém. Um comentário, um olhar, um convite sutil para compartilhar alguma coisa. Essas janelas costumam durar poucos segundos e exigem presença para serem notadas. Se a pessoa está distraída, a porta simplesmente se fecha. Sem drama, mas ao longo de meses e anos, são exatamente essas pequenas portas, abertas ou fechadas repetidamente, que constroem a sensação de proximidade ou de distância no relacionamento. Vamos para mais um estudo de caso para um melhor entendimento. Um exemplo simples e cotidiano: um pai está no computador trabalhando e o filho pequeno chega e diz: Olha esse desenho que eu fiz. Há uma porta deslizante ali, uma chance pequena, de poucos segundos de presença. Se o pai olha de fato, mesmo que rapidamente, e comenta algo específico sobre o desenho, a porta se abre e a criança sente que aquilo que ela trouxe foi importante. Se o pai diz, depois eu vejo, sem nem desviar o olhar da tela, a porta se fecha. Nenhum desses dois momentos, isoladamente, define a relação, mas a soma de centenas de momentos como esse, ao longo dos anos, define profundamente o vínculo entre pai e filho. Vamos para uma atividade prática. Essa atividade sobre a escuta empática e a presença plena, vamos ver de duas formas. 1. Na próxima conversa que você tiver com alguém importante, experimente guardar o celular, virar o seu corpo completamente para a pessoa que está falando e, ao invés de responder com conselho ou solução, experimente nomear o sentimento e a necessidade que você percebe por trás da fala dela, como fizemos no exemplo da amiga e do chefe. Observe a diferença na qualidade da conversa. A segunda atividade. Ao longo dos próximos dias, tente notar suas próprias portas deslizantes, momentos pequenos em que alguém te convidou, ainda que sutilmente, para uma conexão. Quantas dessas portas você consegue identificar que abriu? E quantas, olhando com honestidade, você percebe que deixou-se fechar por estar distraído? Hoje, vimos os 4 níveis de escuta: de fingimento, seletiva, escuta atenta e empática. E entendemos que a escuta empática significa ouvir não apenas o fato, mas o sentimento e a necessidade por trás da fala do outro. Também, na nossa aula, exploramos a presença plena como um ato concreto de vínculo, com seus 3 componentes, como atenção corporal, atenção mental e disponibilidade emocional. Conhecemos o conceito das portas deslizantes, esses pequenos momentos cotidianos que, somados, constroem ou desgastam um relacionamento. Na nossa última aula, vamos falar o curso com o tema que costura tudo o que vimos até aqui: a confiança, a vulnerabilidade e o que realmente sustenta os vínculos duradouros ao longo do tempo. Te espero lá para o nosso encontro final. Depois dessa aula, se ficou ainda alguma dúvida, ou se você tem interesse em marcar sessão de psicoterapia comigo, entre em contato. Sou psicóloga clínica e atendo online. Aqui estão os meus contatos, WhatsApp e Instagram.
Aqui nós temos um e-book sobre habilidades sociais. É um tema muito importante para nós que somos seres sociais, para nos relacionarmos bem, de forma empática. Temos a necessidade de desenvolver as habilidades sociais. Você pode adquiri-lo através deste WhatsApp. Esse e-book foi elaborado com a linguagem bem clara e acessível. Para você ter uma noção, listei aqui alguns temas. O que são habilidades sociais, a neurociência das conexões, comunicação assertiva, empatia, habilidade que transforma, escuta ativa, gestão de conflitos e negociação, autoestima e autoconhecimento, habilidades sociais no trabalho e na liderança, entre outros temas. Aqui temos outro e-book. Dessa vez, o tema é letramento emocional, um tema igualmente importante como o de habilidades sociais. Nós falamos sobre letramento emocional nas aulas 2 e 3. O letramento emocional ou vocabulário emocional é fundamental para o autoconhecimento e para as relações interpessoais. Nossa dimensão emocional precisa ser acolhida e reconhecida como parceira importante em todas as funções do nosso organismo. Para adquiri-lo através desse WhatsApp. Temos aqui alguns temas que o e-book aborda. O que é letramento emocional, as emoções no cérebro, os pilares do letramento emocional, vocabulário emocional, emoções e relacionamentos, letramento emocional na infância e educação, regulação emocional, tema muito importante, letramento emocional e saúde emocional, uma vida emocional letrada e outros temas. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração desta aula. E o meu muito obrigada a todos pela atenção. Se você não assistiu às aulas anteriores, essa é a aula 4. Se você não assistiu às aulas 1, 2 e 3, volta no canal do Congresso, que as aulas estão lá disponíveis. E meu muito obrigada. E em qualquer necessidade, meus contatos estão aí. Vocês podem entrar em contato, ok? Obrigada a todos. Até a próxima aula, nossa última aula.